Os frutos chegam na hora certa. Seja muito bem-vinda ao canal Essência Feminina. Nesse vídeo quero conversar com você sobre algo que muitas vezes esquecemos quando olhamos para um jardim. Quando plantamos uma árvore, ninguém espera encontrar frutos no dia seguinte. Primeiro vem a semente, depois as raízes, em seguida o caule, as folhas, os galhos, as flores. E somente depois aparecem os frutos. Na natureza, ninguém considera isso estranho. Mas quando se trata da nossa vida, muitas vezes queremos colher antes mesmo de termos terminado de crescer. Queremos resultados imediatos, queremos respostas rápidas, queremos ver Deus agir no nosso tempo. Mas Deus trabalha de outra maneira. Ele sabe que um fruto bonito depende de um processo bem vivido. Hoje vamos refletir sobre isso, porque os frutos chegam na hora certa. Existe uma grande diferença entre produzir um fruto e apenas aparentar ter um fruto. Às vezes, vemos pessoas que parecem ter alcançado tudo: sucesso, reconhecimento, realizações. Mas nem sempre conhecemos a qualidade dos frutos que elas carregam. Na natureza, um fruto bonito por fora pode estar estragado por dentro. Da mesma forma, Deus não olha apenas para aquilo que as pessoas conseguem ver. Ele olha para o coração. Talvez seja por isso que Deus se preocupa tanto com o processo. Porque Ele sabe que frutos saudáveis nascem de árvores saudáveis. E árvores saudáveis possuem raízes profundas. Vivemos em uma sociedade que valoriza a velocidade. Tudo precisa acontecer rapidamente. Mas os melhores frutos da vida quase sempre precisam de tempo. Pense em uma mangueira. Ela não produz mangas poucos dias depois de ser plantada. Ela atravessa estações, recebe chuva, suporta ventos, enfrenta dias de muito calor, cresce lentamente, até que chega o momento em que começa a produzir frutos. E quanto mais madura ela se torna, mais frutos costuma oferecer. Talvez Deus esteja fazendo exatamente isso com você. Talvez hoje você esteja vivendo uma estação de fortalecimento. Enquanto você espera pelos frutos, Deus continua fortalecendo as raízes. Existe uma pergunta que gosto de fazer. Se Deus respondesse hoje todos os seus pedidos, você estaria preparada para administrar aquilo que receberia? Essa é uma pergunta importante, porque muitas vezes pedimos algo, mas Deus sabe que ainda precisamos amadurecer antes de receber. Imagine entregar uma grande responsabilidade para alguém que ainda não aprendeu a cuidar das pequenas. Seria um risco. Deus nos ama tanto que prefere nos preparar primeiro. Isso não significa que Ele está dizendo não. Muitas vezes, Ele apenas está dizendo ainda não. E esse ainda não pode ser uma das maiores demonstrações de amor de Deus. Porque Ele conhece aquilo que nós ainda não conseguimos enxergar.
Outro detalhe muito bonito é que uma árvore não produz frutos para si mesma. Ela produz para alimentar outras pessoas. Os frutos sempre abençoam quem está ao redor. Isso também acontece conosco. Quando Deus trabalha em nossa vida, o resultado quase nunca beneficia apenas a nós. Uma mulher mais paciente transforma sua família. Uma mulher mais sábia influencia outras mulheres. Uma mulher que aprende a perdoar espalha paz por onde ela passa. Uma mulher fortalecida na fé leva esperança para quem está desanimado. Você percebe? Os frutos sempre alcançam outras vidas. Talvez você esteja pedindo que Deus transforme apenas uma situação, mas Deus esteja formando uma mulher que será uma bênção para outras pessoas. Existe também uma verdade muito bonita. Nem todo fruto aparece imediatamente. Alguns frutos são invisíveis. A paz, a serenidade, a sabedoria, a capacidade de ouvir, a humildade, a gratidão, a esperança. Esses frutos não aparecem em fotografias, mas transformam completamente uma vida. E talvez sejam justamente os frutos mais preciosos. À medida que caminhamos com Deus, começamos a perceber mudanças que antes pareciam impossíveis. Reagimos com mais calma, falamos com mais carinho, temos mais paciência, aprendemos a pensar, aprendemos a esperar, confiamos mais. Isso também é fruto. Talvez você ainda esteja esperando grandes mudanças ao seu redor, mas Deus já começou produzindo algo muito maior dentro de você. Nunca despreze esses pequenos sinais. São eles que mostram que a árvore está viva. Existe uma expressão que gosto muito. Tudo aquilo que Deus faz permanece. Os frutos produzidos apenas pela pressa costumam desaparecer rapidamente. Mas aquilo que amadurece no tempo de Deus permanece firme. Talvez você esteja olhando para a sua vida e pensando: eu ainda não vejo resultados. Mas será que Deus terminou a obra? Será que a estação da colheita já chegou? O jardineiro nunca colhe antes da hora. Ele sabe exatamente quando o fruto está pronto. E Deus também sabe. Ele nunca chega atrasado. Ele nunca esquece. Nunca abandona aquilo que plantou. Quando o tempo certo chegar, você perceberá que cada dia de espera fazia parte da preparação e entenderá que Deus nunca esteve em silêncio. Ele apenas estava cultivando frutos que permaneceriam por muito tempo. Agora eu gostaria de deixar algumas perguntas para você refletir. Você tem desejado colher antes do tempo? Existe alguma área da sua vida que Deus talvez esteja preparando você antes de entregar aquilo que tanto deseja? Quais frutos você percebe que Deus já começou a produzir em seu coração?
Se alguém observasse sua vida hoje, conseguiria perceber mais paz, mais amor, mais esperança e mais confiança em Deus? Talvez os maiores frutos não sejam aqueles que mudam apenas a nossa vida, mas aqueles que também alimentam a vida de quem caminha ao nosso lado. Muito obrigada por permanecer comigo até aqui. Espero que esta reflexão tenha fortalecido seu coração. Nunca esqueça, os frutos mais doces não aparecem de um dia para o outro. Eles nascem de raízes profundas, de cuidados constantes e de um tempo de amadurecimento. Assim também acontece com a nossa caminhada ao lado do nosso Deus. Continue confiando, continue crescendo, continue cuidando do jardim do seu coração e no tempo certo os frutos aparecerão. E quando eles chegarem, você verá que toda a espera valeu a pena. Se você deseja receber gratuitamente o caderno de boas-vindas do Essência Feminina, escreva "Eu quero" nos comentários. Será um grande prazer, uma grande alegria compartilhar esse presente preparado com muito carinho para você. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe esse vídeo com outra mulher que também precisa lembrar que Deus continua trabalhando, mesmo quando os frutos ainda não podem ser vistos. Que o Senhor fortaleça a sua fé, renove sua esperança e faça florescer no tempo perfeito os frutos que Ele está cultivando em sua vida. Um grande abraço e até o próximo vídeo.